Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por vocês terem se inscrito no curso Preparando-se para o Divórcio e a Separação. Esse curso vai abordar quase todos os aspectos, exceto as exceções que não dará tempo de citar, mas abordará todos os aspectos do divórcio e da separação de união estável, ou seja, daqueles que vivem só juntos, com contrato de união estável ou não. Então, esse curso vai se estender por 6 vídeos, aproximadamente 6 horas, porque são muitos detalhes. Então, eu vou fazer calmamente essas aulas. Vou fazer calmamente, vou falar calmo, vou repetir várias vezes. E quem não entendeu algum tópico pode fazer seu comentário aí embaixo. Todos os comentários eu responderei. Calmamente eu vou responderei os comentários, inclusive de uma maneira generalizada, para que todas as pessoas que não tinham levantado essa dúvida, agora eles também têm esse conhecimento. Então, como eu falei, serão mais ou menos 6 horas aulas, tá? Com aulas de 40, 50 e até 1 hora, aproximadamente. Então, eu fiz uma ementa, vou apresentá-los a ementa do curso, né? A ementa é os tópicos gerais, os nomes dos vídeos e o nome das aulas, o que serão tratados, né? Na primeira aula, eu vou ensinar a vocês reconhecer os detalhes, quais são as evidências que vão começar a lhe mostrar, se é que você já não sabe tudo, já não está preparada para essa má notícia, ou boa notícia, dependendo, mas como reconhecer que as coisas não estão bem e a relação vai acabar, tá? E como o nosso curso depende da relação acabar, porque eu vou ensiná-las a se preparar. Não se preparar emocionalmente, porque esse tipo de trabalho é para um profissional especializado, um psicólogo, um terapeuta que possa lhe explicar todas as suas emoções. Não, eu sou advogado de família. Eu vou lhes ensinar a se preparar para as questões dos bens, as partilhas dos bens, para as questões que envolvem a justiça, para as questões que envolvem a guarda das crianças, quem ficará com a guarda, quem pagará alimentos, ou como se dizia, a famosa pensão alimentícia, que hoje a gente trata como alimentos, né? Então, essas aulas serão, como repetindo mais uma vez, em 6 tópicos, 6 vídeos que abordarão essa parte do coisa. O segundo vídeo será como garantir as provas de riqueza. Que são provas de riqueza. Então, nessa abordagem, eu vou explicar exatamente o que são as provas de riqueza. Por exemplo, só vou dar um exemplo, ilustrar rapidamente, as provas, os extratos bancários, as escrituras dos imóveis, as fotografias com os bens, o certificado de propriedade dos automóveis. Essas são as provas de riqueza. No terceiro tópico, eu vou abordar a questão da pensão alimentícia para o companheiro e para a prole. Então, no terceiro vídeo, eu vou explicar calmamente, tintim por tintim, as questões as questões que envolvem a pensão alimentícia. O que
quem tem direito, até que idade tem direito, e os filhos até que idade, a esposa se tem direito ou não, o marido se tem direito ou não. O marido também tem direito à pensão alimentícia. E todos os detalhes que envolvem essa questão da pensão alimentícia. Né? Se cai só sobre o salário, se cai sobre o salário ou sobre 2, 3 empregos, tem toda essas questões que serão abordadas no terceiro vídeo. No quarto vídeo, eu vou falar das questões que envolvem a guarda dos filhos, né? Legítimos ou não, mas a guarda dos filhos. Quem deve ficar com a guarda? Quais as condições que você pode perder a guarda? E vocês vão se surpreender muito que as crenças, que o mito do senso comum pensam que é verdade, não é verdade. E as coisas que realmente importam, não é considerada. Então, nesse vídeo, no quarto vídeo, eu vou falar as questões da guarda, que é uma coisa muito importante. E existe muitos mitos mesmo, em relação a quem ficar com filhos e como vai perder ou não. No quinto vídeo, eu vou falar dos bens materiais. Né? Eu vou falar aqui, como já disse antes, eu vou tratar das questões jurídicas, das questões que envolvem a justiça, das questões que envolvem os filhos. E no quinto vídeo eu falarei sobre os bens materiais, que também são importantes. Dividimos os bens? Não dividimos. Ele fica com tudo, você fica com tudo, divide a metade. E aquela herança que ele recebeu antes do casamento? E aqueles bens que ele comprou depois de nós ser separados de fato? Mas a gente não fez o divórcio, faz 2 anos que nós estamos separados e ele nunca fez o divórcio. E esse período? Como é que ficam os bens? Tem muitos detalhes. Eu vou falar todos os detalhes, porque esses detalhes dos bens vão influenciar de como você vai sair bem nessa ou mal. E aqui é muito importante que eu não vou ensinar aqui nesse vídeo sacanagens, coisas desonestas, coisas ilícitas. Não é coisas ilícitas. Eu vou ensinar muitos truques, mas truques lícitos, estão todos dentro da lei. E não são imorais. Eu vou ensinar para você a não ser vítima de alguma imoralidade. A não ser vítima de imoralidade, de perca, para você não perder bens que você tem direito. E às vezes simplesmente porque alguém lhe disse, porque o vizinho disse, porque a amiga disse, você desconsidera e perde. Tem muitas perdas pelo senso comum. No sexto vídeo, que seria a sexta aula, nós vamos falar sobre a documentação. Toda a documentação que você tem que juntar com antecedência, para que depois, na hora de procurar um advogado, procurar um divórcio, os documentos sumiram. Os documentos ela levou, não sei onde estão os documentos, não dá tempo de buscar lá na minha cidade, muito longe. Então tem que se preparar, começar a juntar documentação. Isso aí mas fique calmo, que eu vou ensinar, vai dar tempo até você de anotar um tipo de tipo. Vou digitar e vai aparecer na tela também a relação de bens. E terá um PDF escrito todo que você pode guardar com todas as informações que eu estou dizendo agora. Na sétima aula, a sétima aula não é sétima aula. Brincadeira, é ou não é? Não. O sétimo vídeo, que não faz parte, vai ser um bônus. Nós vamos dar, como já prometido, um bônus. O bônus é sobre
o que vai ser a ação judicial. O que vai acontecer lá na ação judicial, depois que você já contratou o advogado, depois que você já está tudo pronto, eu vou lhe dizer com antecedência o que vai acontecer na ação. O que é uma ação judicial? O que eu tenho que fazer na judicial? Quem faz? Quem escreve? Como é que é? Muita gente já conhece essas coisas, né? Muita gente que é envolvida em outras ações já está meio familiarizada com essa questão. Mas tem muita gente que nunca se envolveu com justiça. Nunca contratou, nunca conversou com um advogado. Exceto, às vezes, um parente que é advogado, né? Conversa assim. Mas nunca teve problema jurídico nenhum. É a primeira vez. Então eu vou explicar nesse bônus, que é um 7º vídeo, como se dará a questão judicial, a ação judicial, o processo judicial. Tá? E mais um pequeno bônus também, que eu vou lhe explicar, vou lhe mostrar a audiência, aquela fantasma que todo mundo treme só de ouvir falar, a tal fatídica fatídica audiência com o juiz, né? Que ficam-se cara a cara, todas as cartas serão colocadas na mesa, e todos aqueles fantasmas horríveis, eu vou dissolver cada fantasma. Você vai aprender, vou lhe mostrar, inclusive com ilustrações, como é tranquilo isso aí, como é calmo e como é importante você chegar tranquilo e calmo. Certo? Então, nós vamos iniciar, né? Você já fez a inscrição, já recebeu o e-book e agora nós vamos começar praticamente a primeira aula, certo? Então, a aula número 1, que está dentro desse vídeo número 1, tenho a ementa, agora eu vou conversar com vocês, eu vou acompanhar uma ementa para não esquecer nenhum detalhe que é importante. Tá? Então, é a questão, falar nesse vídeo, a questão de como reconhecer que a relação está no fim. Então, primeiro tem todas aquelas coisas, fatos e atos do senso comum que a gente já sabe. O marido começou a chegar tarde em casa, mais do que o normal, né? Isso aí também é do senso comum, as pessoas sabem. A questão sexual já foi embora. A questão também de alcoolismo. Eu tenho visto muitos problemas com a questão de alcoolismo. Então, quando a pessoa, o marido... Eu vou falar sempre para as mulheres. Eu já tinha dito que esse primeiro curso era voltado para as mulheres. Então, eu vou conversar com você, mulher. Nada impede que homens e até pessoas homossexuais acompanhem. Mas eu só vou usar o verbo e a pessoa no feminino. Mas serve esses tópicos que estou ensinando servem para todos, para as mulheres, para os homens, para as pessoas que têm relações homossexuais ou outros qualquer tipo de relação, onde se envolve a união estável e o casamento, tá? Não importa o tipo de casamento, o tipo de formação. O alcoolismo tem trazido ao meu escritório muitas queixas e muitas ações de divórcio. Porque o alcoolismo, quando começa a se implantar, ele começa a causar desorganização no companheiro. E desorganiza a família, e desorganiza a família, desorganiza as finanças, né? As finanças é uma coisa muito importante, desorganiza as finanças. E também a questão
sexual, que o alcoolismo leva muito a impotência sexual, né? E todos os problemas que o alcoolismo leva. Tá? A questão de chegar mais tarde em casa, que ainda também faz parte do senso comum, do dito comum, que a pessoa começa a se envolver e o tempo é pequeno. O tempo é pequeno para fazer todas as atividades, trabalhos e coisas e encontros. Esses encontros precisam de tempo. E o tempo que faz a pessoa começar a chegar tarde. Além do desgaste pelo tempo, né, das relações, tem muitos desgastes, as pessoas começam a se desinteressar. Aquele amor, aquela paixão inicial, ou aquele amor que era só baseado em paixão, começa com o tempo se desgastar e aí há outros interesses. Por que eu estou falando tudo isso? É para voltar à essência do nosso curso. Quando se percebe que a coisa, né, entre aspas, está acabando, a relação está acabando, começa a ideia do divórcio. Vai encaminhar para a separação. Então é bom que comece a se preparar as pessoas. Porque por muitos anos mesmo, as pessoas sentam na minha frente para tratar sobre divórcio e eu constato que elas estão totalmente despreparadas. Isso é muito problemático eles estarem despreparados. Eles estão despreparadas e aí na hora de fazer a ação judicial, a ação de separação, eu não tenho mais elementos. Os elementos se perderam todos. Principalmente documentação, todos os atos e os fatos que envolveram nesse tempo, né? Mas principalmente a documentação, as provas de riqueza. Isso é muito importante. Por isso que eu estou falando que quando você começa a perceber as evidências de que vai acabar o relacionamento, é claro que a sua tentativa de reconciliar, a sua tentativa de evitar o fim do casamento não vai ser impedida por essa coletânea de documentos ou de atitudes. É bom que se diga que a pessoa pode fazer paralelo. Ela luta pelo não fim, pela continuidade do relacionamento, porque acredita no amor, acredita que a sua relação específica pode ser consertada, mas ao mesmo tempo você pode também já coletar documentação e se preparar para um divórcio. É como se dizem, todas as pessoas que tratam desse assunto sobre oportunidades, eles comentam a oportunidade quando chega, e eu vou aqui acrescentar a oportunidade e a dificuldade quando chegam, nós precisamos estar preparados para a dificuldade e preparados para as oportunidades, né? Essa segunda parte fui eu que coloquei, mas a gente, quando chega a oportunidade, devemos estar preparados. Quando chega a dificuldade, devemos estar preparados. Tá? Uma questão que leva muito ao fim do relacionamento, e eu até pessoalmente acho que um relacionamento tem que ser acabado, tem que acabar.